onde nós vamos aprender a melhor das doutrinas, a doutrina central que nós temos nas Escrituras, onde que desvenda todos os ministérios da salvação. O verdadeiro conhecimento nele está. E aí depois nós vamos falar sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. Nós vamos aprender sobre quem é Deus, como que é esse mistério, como que ele é constituído. E depois também nós vamos aprender sobre profecias. Nas profecias nós onde vamos aprender de muita coisa boa também, né? Nas profecias do passado, vamos entender o que é profecia, o que é um profeta, de muitas coisas que nós vamos aprender nessa escola, onde nós vamos entender os livros proféticos. E depois aqui, a quarta disciplina, nós vamos aprender sobre evangelismo. O evangelismo, onde nós vamos aprender sobre o discipulado. Treinamento para que, naquilo que vocês vão beber, para que também vão fazer os discípulos. Como vocês aprenderem a entrar no campo evangelístico. E depois também aqui, a quinta disciplina, nós vamos aprender sobre mordomia. Na mordomia, aqui, nós vamos aprender 4 conjuntos de itens dentro da mordomia. Onde nós vamos aprender os 4 T's da mordomia. Que vai a templo, que é o nosso corpo, que vai a tesouro, que é os bens que nós adquirimos, que vai a talentos, os dons que Deus nos deu, da capacidade de nós fazermos mais coisas. E depois também o tempo. Deus deu o tempo. Deus criou o mundo com tempo. Por exemplo, alguém sabe quantos dias que Deus fez para criar o mundo? 10. Como? 6 dias. É tempo que está ali. E nós vamos ver como podemos usar o tempo. Deus criou as coisas tão perfeitas. Então, na mordomia, aqui nós vamos aprender esses 4 T's, são muitíssimo importantes. E depois também nós vamos aqui estudar sobre educação. Na educação, nós vamos aqui aprender como é que era a educação. Existe a educação no Jardim de Éden, educação nos dias dos patriarcas, educação nos dias dos profetas, onde nós vamos entender onde é que surgiu esse ponto, a escola dos profetas. E aí nós vamos entender a diferença que existe entre a educação superior, que é a salvação, e também a educação escolar. Onde nós vamos aprender essas 2 diferenças. E também aqui o objetivo, a 7ª disciplina, é sobre língua. Aqui também vamos aprender sobre um pouco daquilo que é a língua oficial em que Deus comunicou a sua mensagem no Novo Testamento, assim bem como no Antigo Testamento. Então a necessidade nossa é procurarmos ter professores que venham nos educar um pouco sobre hebraico. Uma das línguas que hoje é mais falada, é mais comunicativa, que é a língua inglesa. Então nós também estaremos aprendendo aqui o básico. Então com isso, eu gostaria que os nossos queridos irmãos, hoje nós iremos fazer uma introdução, mas para isso creio que na 2ª página ou na 1ª página do nosso caderno, gostaria que passassem essas disciplinas. Em cada aula que nós estaremos estudando, nós estaremos lecionando uma das disciplinas como essa. Se tiver mais 2 ou 3 professores, então nós iremos dividir as aulas por tempo. Então gostaria que escrevessem essas 7 disciplinas e assim depois nós passarmos para a introdução nossa, qual é a necessidade que Deus tem para conosco, jovens. Então, vou passar esse tempo para que escrevam essas 7 disciplinas que nós temos por enquanto.
onde nós queremos começar com uma introdução que tem como subtema o jovem e a educação. Qual é a importância da educação para o jovem? Então, nós temos alguns textos bíblicos, que é, primeiro, livro de Provérbios, capítulo 22, verso 5, do mesmo provérbio, capítulo 29, verso 15. Depois temos o texto de Salmos, capítulo 119, verso 9, e Eclesiastes, capítulo 4, verso 13 até 14. Então, escrevem e vamos ler depois os mesmos textos. Vamos explicar o que é que diz os textos e depois, assim, estaremos terminando com a nossa aula. Então, escrevem logo que terminarem, dê-me o sinal para avançarmos com a leitura dos mesmos textos, para entendermos o que é que quer dizer os mesmos textos sobre o jovem e a educação. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é o primeiro texto que nós temos da orientação que Deus deu por intermédio deste sábio. Ele entendia que a educação para a vida posterior, ela precisa começar a partir de jovem, a partir de criança. O texto diz que precisamos ensinar as crianças no caminho em que devem andar. Para nós que temos princípios para a salvação, nós entendemos que o caminho que nós precisamos trilhar é o caminho da justiça, amor, bondade e todos os princípios que norteiam a salvação e os princípios para a vida eterna. Esses devem ser os princípios ou o caminho em que nós precisamos trilhar e buscarmos. O texto diz que a educação verdadeira para a salvação, ele tem um outro objetivo, que é o final os jovens vão nascer, vão indo crescendo, depois vão envelhecer. O texto diz que quando essas crianças forem velhos, eles não poderão se desviar do verdadeiro caminho. Então, a verdadeira educação, ela tem o objetivo de nos prevenir para que nós possamos crescer retamente e que não haja desvio. Então, percebem? Qual é o objetivo principal do capítulo 22, versículo 6? Por que precisamos buscarmos educação verdadeira? O que é que o texto diz? O objetivo da educação, no final de tudo, o que é que dará? É prevenir-nos do bom caminho para que não venhamos a nos desviarmos do bom caminho. Esse é o ponto principal. Nós estamos a buscar essa educação para que nós possamos crescermos bem até chegarmos à velhice, sempre no caminho divino. Existem muitos caminhos, especialmente na fase da juventude, é a fase que há muitos caminhos, muitos prazeres, há muita coisa que o mundo oferece. Então, o objetivo nosso é conhecermos o verdadeiro caminho e que nós possamos andar e assim até a nossa velhice. Qual é o segundo texto que nós temos? É o Provérbios 29, é só avançar o capítulo 29, no seu versículo 15. Provérbios 29, versículo 15. O que é que aí diz no versículo 15 do Provérbios, capítulo 29? Ok. A vara e a disciplina dão sabedoria. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Ok? Então aqui está outro foco principal. O valor da educação para jovem. Precisamos trazer uma educação onde a criança precisa ser endireitada por meio da vara. Essa vara é o quê? Há um momento que nós precisamos repreender os nossos filhos. Vocês como nossos filhos. Vocês precisam, a algum momento,
buscar um pouco da repreensão e depois você estar numa disciplina. Você cometer um erro, há momento que você precisa ser disciplinado. Olha, a partir das horas X, das horas você somente estará dentro de casa, você não poderá sair. E aquilo dará à criança a entender que alguma coisa que eu fiz de mal, então por isso está sendo disciplinado. Qual é o resultado de passar nesse processo? Diz que o resultado disso traz o quê? Sabedoria. Precisamos de repreender, corrigir, disciplinar as crianças para que haja quê? Sabedoria. Agora, aquela criança que não passa na repreensão, na disciplina, qual é o resultado que dá? Diz que a criança entregue a si mesmo. Uma criança, olha, deixa ele fazer aquilo que ele quiser. Qual será o resultado? Ele vai envergonhar a sua mãe. Como é que uma criança entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe? São aquelas crianças que nós vemos são crianças mal educadas. Essa criança que você vê, quer dizer, no bairro tem um nome muito mau. Todas as pessoas só falam mal dele. E sabem, tem aquelas expressões muito dizem assim, essa criança é mal educada. Quando alguém te diz assim, você é mal educado, você é mal criado, diretamente está a ofender os seus pais. É isso que dá. Quando nós não estamos interessados com a educação do jovem, tanto a criança vai crescer mal, assim bem como os próprios pais serão sempre ofendidos. Então, essas expressões, essa menina é mal educada, são expressões de vergonha. Agora imagina, olha, o filho do Flávio, aquele miúdo, sinceramente, é muito bem educado. É muito respeitoso. Olha, aquela menina, não, sinceramente, educaram bem. O que é que vocês pensam com isso? Isso traz vergonha ou alegria para os pais? É alegria. É muito alegre quando alguém diz, olha, sinceramente, aquela tua filha, não, é mesmo educada. Isso é alegria. E essa alegria não só para nós os pais, até o céu. Por quê? Quem pediu que haja educação verdadeira para os filhos é o próprio Criador. É o Criador que está a passar essas instruções para que nós, como os pais, educadores, passamos também aos nossos filhos. Então, entendemos qual é o foco principal de Provérbios capítulo 29, versículo 15. Darmos a correção, a disciplina, quando vocês estiverem a errar, de mandar para fazer um trabalho para auxiliar o pai ou a mãe, que você negou de fazer, às vezes mesmo para preparar uma refeição que poderá beneficiá-lo, mas você nega, então o pai ou a mãe tem como te disciplinar. Isso é para trazer o quê? Para trazer sabedoria. Não, aquilo que eu neguei mesmo era mesmo para o meu benefício, outro mesmo poderia me saciar. Então, logo, em muitos outros caminhos, em outras disciplinas que você poderá ser levado, aquilo vai trazer mais sabedoria. Quer dizer, você amanhã, quando tiver a te mandar, você vai pensar, ontem já quando me mandaram, eu cometi esse erro e me disciplinaram. Então, você aprender que lições de sabedoria. Isso vai dar um bom prazer para os pais, assim bem como as mães. Então, o outro texto a seguir temos Salmos, capítulo 119, verso 9. É atrás de Provérbios, onde nós estamos. Salmos 119. Controlem só, Salmos 119. Versículo 9. O que é que nos diz o Salmos 119, verso 9? Esse texto para mim é um gozo. É um gozo muito, muito enorme. Leia só nessa versão, irmão Luciano. Como purificará uma seca no seu caminho, observando conforme a tua palavra. Isso o quê? Como? Purificará uma seca no seu caminho, observando conforme a tua palavra. Ok. Naquela versão diz o quê? De que maneira poderá o homem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Ok. Verso 10 e o verso 11. Vamos só acrescentar ali para vermos o que ele nos diz. Segue só o versículo 10 e 11. De
De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para que não percam contra ti. Esse texto é muitíssimo importante. O Salmo 119, vou pegar só aqui a versão King James, para nos auxiliar ainda mais com alguns detalhes de linguagem. Salmos 119, versículo 9, 10 e 11. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Como é que vocês que são jovens vão conservar, vão guardar bem puro o caminho? Onde vocês vão caminhar? Onde vocês vão poder fazer a vossa trajetória de vida? Como poderem guardar esse caminho para que você ande num caminho bom? Vivendo-o de acordo com a tua palavra. Aqui está o remédio. Como é que você precisa andar bem no caminho em todo o resto da vossa vida? Diz que é guardar bem a palavra divina. Que palavra divina que vocês têm nas vossas mãos aí? Primeiramente começa com as escrituras. A Bíblia Sagrada que vocês têm aí, você tem a palavra de Deus escrita nas vossas mãos. Buscarem conservar essa palavra nos vossos corações, vos dará trilhar um bom caminho. De todo o coração, diz, o versículo 10 diz que de todo o coração eu te procurarei. Esse é o nosso desafio como jovem. De todo o nosso coração precisamos buscar quem? Buscarmos ao Criador. E depois diz que não deixes que te afastes de teus mandamentos. Esse é o nosso desafio. Você como jovem precisa buscar pedir isso. Deus não pensa que eu te abandone para que eu venha abandonar os seus caminhos e não buscar os teus mandamentos. Então o versículo diz que em meu coração conservei a tua palavra para não pecar contra ti. Aqui está o desafio. Como poderá o jovem guardar um caminho puro? É por interpretar a palavra. Precisamos guardar a palavra, a disciplina, as repreensões. Guardemos em nossos corações para que Ele nos dá o acesso que trilhamos um bom caminho. E o versículo 11 diz que precisamos guardar bem a palavra de Deus para que não façamos o quê? Para que não possamos pecar. Você que tem a palavra de Deus, os mandamentos de Deus no teu coração, você para pecar, você tens um medo. Sempre que tiver para cometer um erro, sabe o que vai acontecer? A palavra vai te incomodar no coração e na mente. Olha, você vai fazer erro. Pecar é pecado. Roubar é pecado. Cobiçar é pecado. Então, logo aquilo te torna um lembrete, um sinete na mente e no coração. Então, aquilo vai te guiar. Não, eu não posso fazer isto. Então, isso é que vai nos preservar para que nós possamos trilhar num bom caminho. Mas precisamos viver em bom caminho. Em bom caminho. Ok? Então, o outro texto a seguir, temos o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13 e 14. Eclesiastes 4, 13 e 14. Eclesiastes depois de Provérbio, depois de Salmo, Provérbio, depois está o Eclesiastes. Depois dos Salmos. Aqui, depois do Provérbio, Eclesiastes. Eu depois vou passar o material e vocês vão decorar. Eclesiastes capítulo 4, versículo 13 e 14. Vocês depois vão aprender a decorar os livros da Bíblia na mente para vos facilitarem a manejarem a Bíblia. Tem já o material, vou reproduzir para poderem empregá-los. Eclesiastes capítulo 4, versículo 13. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei, um ancião e insensato. Que em sua arrogância já não aceita mais conselhos. Ainda que o jovem seja um ex-detento, ou tenha nascido em uma família de mendigos, poderá chegar ao trono e governar uma nação.
Irmão Luciano, leia só nessa versão da linguagem de hoje. Eclesiastes capítulo 4, verso 13 e 14. Melhor é uma serva aprendizagem do rei velho insensato, que se não deixa mais admoestar. Ok? 14. Porque saqueia para minar, sim, que nasceu pobre no seu bem. Ok. Irmãos, veja aqui como é que o desafio nós temos no livro de Eclesiastes. 1000 vezes vale mais um jovem que é um pobre, mas sábio. Vale você ser um pobre, mas buscando sabedoria, do que um rei insensato, alguém mau, cruel, que em sua arrogância já não aceita conselhos. Ok? O Criador está nos pedir aqui, como jovem, buscarmos o conhecimento. Pobres podemos ser e somos, mas precisamos ser ricos no conhecimento da palavra. Esse é o conselho. Vocês precisam buscar sabedoria do que riquezas. O que vale termos um presidente cheio de riqueza, mas é um insensato, é um arrogante. Então não vale. Qual é o conselho de Eclesiastes 14, 13? O que é que ele está nos pedir? Vocês leram a Bíblia. O que é que está nos pedir? Sim? Leiam, para que isso entre. Eclesiastes capítulo 4, verso 13. O que é que diz aí nas vossas Bíblias? Eclesiastes 4, 13. Não? É uma serva pobre e sábia do rei velho insensato. Ok. É melhor. E perceberam o que a linguagem está dizendo? Melhor vocês forem pobres. Vossos pais, vocês não tiverem nada para vos dar a entender ver o outro lado do mundo, exibições. Mas vocês forem sábios, isso é melhor. Então, esse é o objetivo. Na verdade, a educação não depende porque, para mim, ter boa educação, os meus pais têm que ser ricos. Não. Quantos são ricos, mas os filhos são mal educados? Mau exemplo na sociedade. São muitos. Então, o princípio de vida está nos pedir que melhor nós sermos pobres, nossos pais forem pobres, mas nós sermos sábios. Do que um rei insensato, mas que não tem conselho, não tem educação. Então, o último texto, voltamos em Salmos, capítulo 144, versículo 12. Esse é o nosso último texto. Salmo 144, versículo 12. Alguém já encontrou? Salmos 144, no seu versículo 12. O que é que encontrar ali? Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácios. Amém. Repete ainda mais a linguagem. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Amém, irmãos? Essa linguagem é muito. As escrituras nos têm educação profunda. Que os nossos filhos cresçam como plantas viçosas. Plantas viçosas, estamos a falar daquelas plantas que se desenvolvem em lugares onde há boa umidade. E eu estou muito alegre. Olha só, as pisagas do jeito que estavam a crescer. Se vocês perceberem aqui, todo o tempo estava tão seco. E veja desde que começou a cair a chuva. Irmãos, estão vendo como é que as plantas estão a crescer? Está a nascer muito capim, muitas plantações, como é que estavam a desenvolver, está tudo verde. Então o Criador está a dizer aqui que seja como plantas viçosas. Isso é conosco. Vocês, como são jovens, precisam crescer na educação como se fossem as plantas. Quer dizer que você precisa buscar um crescimento robusto. Deus está nos comparando como plantas viçosas, que
têm que crescer como plantas viçosas bem desenvolvidas. E depois diz que as nossas filhas devem ser como quê? Como colunas bem esculpidas, como pedras de arte que ornam um palácio. Vocês, as mulheres também. Que cresçam como as pedras angulares, naquela linguagem de pedra angular. Vocês sabem quem é a pedra angular nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, mas veio a ser a principal da esquina. Quem é a pedra rejeitada na Bíblia? Nós vamos aprender isso nas escrituras, mas vamos adiantar já em Cristo. Olha só, o desafio é que vocês precisam ser como pedras angulares. Cristo. A pedra angular é Cristo. E diz que essa pedra deve ser como quê? Nessa linguagem, versículo 12. O que é que diz nessa linguagem, irmão Luciano? Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas Na sua mocidade, quando está a crescer, ok? para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavrada como colunas de um palácio. Como coluna de um palácio. Pedras de esquina. Sabem? As pedras de esquina é como se fosse essa sombra. Essa sombra, o que está agarrado essa sombra? Essas madeiras. E nos grandes palácios de arte, onde existem as entradas principais, sempre existem alguns pilares. E depois lá passa uma verga. E aqueles pilares é que mais segura bem a estrutura da casa. Ou seja, na construção civil, o que pega bem essa prata, a casa começa com o caboclo, que é o fundamento, e depois os pilares é que faz segurar a casa. Especialmente os palácios têm os grandes, os pilares que asseguram muito aquelas plantas das casas para que o palácio seja bem assim assegurado. Então, esse é o objetivo da nossa educação. Como jovem,